No episódio de hoje vamos falar de orgasmos femininos. Este é aquele tema que nunca é demais falar. Pois é. O que é que acontece nos dias de hoje? Há uma ideia de que as mulheres estão mais evoluídas, que conseguem ter prazer com facilidade. Isto porquê? Porque hoje em dia nós temos dúvidas e vamos ao Senhor Google e pomos lá e ele dá-nos a resposta. Ou seja, nós temos acesso a muita informação que as nossas mães e as nossas avós não tiveram e nem podiam ter e parecia mal se tivessem. Nós podemos estudar sobre o prazer feminino em livros, podemos pesquisar na internet, podemos visitar sex shops onde também existem produtos que nos ajudam a ter mais prazer. E então, como há esta possibilidade de aceder a uma infinita fonte de informação, nós achamos que então as mulheres já não sofrem da ausência de orgasmos ou já têm orgasmos com mais facilidade. No entanto, ao longo dos anos e nas centenas, milhares de mulheres com quem eu privei pessoalmente, sempre falei do orgasmo feminino de uma forma em que consegui comprovar que é verdade, ainda continua a ser uma dificuldade e sim, temos acesso a muita informação, mas não é fácil alguém falar numa linguagem que eu entenda e que consiga depois aplicar isto na prática. Mas eu, Mariana Silva, sou a rainha da informação sobre os orgasmos. Ah, pois é. Então, o que é que eu tenho a dizer sobre orgasmos femininos? A maior parte das mulheres acredita que não conseguem, que deveriam ter um orgasmo durante a penetração. Porque reparem, o homem, depois de todos os preliminares, homens e mulheres, depois de todos os preliminares, passamos à penetração e o homem consegue ter um orgasmo só com o movimento da penetração. E ele surge de uma forma fácil, rápida, e há ali uma explosão de prazer que parece que não houve assim tanto esforço por parte do homem e efetivamente não há essa necessidade. No caso da mulher, ela pensa, ora bem, sou homem, acontece aquilo, não é? Estão ali na penetração, estimula para trás e para a frente, vai, e não sei o quê. Eu também deveria sentir isso como o homem sente. E depois isso não acontece na prática. Então lá está, devo ter aqui alguma coisa variada. Ou então não sou muito normal. Não percebo o que é que se passa comigo, porque é que eu não consigo ter prazer e se consigo demora muito, muito, muito tempo. Então, as estatísticas até há uns anos atrás estavam em 75%, neste momento já estão em 80%. É o número de mulheres, portanto, é a percentagem de mulheres que não conseguem ter orgasmos na penetração. Ou seja, 80% das mulheres não consegue ter orgasmo só com penetração. Quer dizer que há 20% que só com penetração conseguem ter um orgasmo. Então, no meio disto tudo, há mulheres que dizem assim, eu sinto-me uma anormal porque eu não consigo ter orgasmos só com a penetração, mas meu amor, tu não és anormal nenhuma porque a maioria das mulheres tem essa dificuldade, é assim que funciona. Portanto, as outras 20% que conseguem com facilidade atingir um orgasmo, epá, vocês desfrutem, porque são realmente umas privilegiadas, ok? E agora reparem, então Mariana, eu não consigo ter um orgasmo na penetração, mas se eu estimular uma zona do meu corpo, eu consigo. E então como é que isso se chama? Clitóris, que é o presente que a natureza nos deu. Eu costumo dizer, o clitóris é o presente que a natureza deu à mulher. Porque é um órgão que nós temos no corpo que serve só e exclusivamente para dar prazer à mulher. Ele não serve para mais nada. Reparem, é curioso como Deus, para quem acredita, Deus, ou seja lá quem vocês acreditam que fez o homem e que fez a mulher, eu vou falar de Deus, que fez o homem, fez a mulher, e fez a mulher tão perfeita, não é? Com a capacidade de procriar, de continuar a dar vida e tudo mais. E na mulher colocou lá uma coisinha que se chama clitóris, que serve só para lhe dar prazer.
Por que raio é que nós temos medo de mexer nessa coisa? Porque é que depois vem a religião dizer que mexer ali que o sexo é porco, é sujo, e mexer ali é feio? Porque é que a sociedade, que vem mais dos antigos até, não é? Agora eu acho que isso já está um bocadinho diferente, mas foi-nos incutido que mulheres não se masturbam, mulheres fica feio, não é bonito. Os homens é natural, nas mulheres é feio, não é? Mas, no entanto, nós temos um órgão que foi-nos dado, foi colocado no nosso corpo só e exclusivamente para nos dar prazer. Portanto, há aqui muita informação contraditória. E por isso é que eu digo que é um presente da natureza. Em que sentido? Enquanto o homem, quando ejacula, ou seja, tem um orgasmo e ejacula, porque o homem pode ter um orgasmo e não ejacular, e pode ejacular e não ter um orgasmo, ok? Mas quando o homem tem um orgasmo e ejacula, isto faz parte da procriação, de dar continuidade à espécie. Portanto, para dar continuidade à espécie, o homem pratica o ato sexual e tem um orgasmo e ejacula para engravidar a fêmea, a mulher, a sua companheira, não é? Agora pensem, no caso da mulher, ela não precisa ter orgasmos para engravidar. O que quer dizer que o clitóris e o orgasmo surge só como forma da mulher ter prazer, atingir um prazer, e não na necessidade de dar continuidade à espécie, ok? E então, por isso é que eu digo que é um presente da natureza, porque nós não engravidamos porque temos orgasmos, não é? Nós temos orgasmos porque temos algo que está ali só para dar prazer, e mais, nem envelhece. Portanto, uma mulher de 90 anos continua com o clitóris exatamente como tinha aos 20, ok? Porque ele não envelhece. Então, hum, e as mulheres, quando olham para isto, dizem assim: curioso, realmente, eu tenho o clitóris que foi colocado no meu corpo para me dar prazer, eu não mexo nele, outras mexem, eu não mexo nele, mas já começam a olhar para isto de outra forma, assim, mas é curioso, porque realmente é feio a mulher masturbar-se, a família, não é? Na família ou a sociedade não aceita tão bem a mulher a masturbar-se, mas é parte do meu corpo e é parte do meu prazer que está ali naquele órgão. Depois, vamos ligar agora aqui esta parte do clitóris e do ter prazer à penetração. Então vamos lá. Se eu estimulo o clitóris e tenho um orgasmo, eu posso juntar essa estimulação do clitóris na penetração. E se eu, durante a penetração, estimular o clitóris, eu consigo ter um orgasmo. Então, 80% das mulheres que não conseguem um orgasmo com penetração só, provavelmente o que têm que fazer é estimular o clitóris ao mesmo tempo. E aqui temos duas questões também, que é, há mulheres que nunca estimulam o seu clitóris e é estimulado pelo seu companheiro, e há mulheres que sim, conhecem o seu corpo e que estimulam, independentemente do companheiro estimular ou não, ou vão intercalando. Este é aquele assunto que nós mulheres, muitas das vezes, ou algumas, ou a maioria delas, não tenho aqui estatísticas, mas não partilham com as suas amigas mais íntimas. Não têm esta conversa com a amiga, tipo, olha, como é que tu tens um orgasmo? Olha, é que na penetração, não é? Tu estimulas o clitóris, não, portanto é uma coisa tão íntima que não conseguimos ter muitas das vezes esta conversa com as nossas amigas mais próximas. E isto traz-nos um problema, que é como nós não partilhamos com ninguém, sabemos que connosco é assim que funciona, mas não sabemos como é com os outros. Então, eu não partilhando, não sei que isto afinal é tão normal como ao contrário do que eu penso, não é? Eu sei que acontece comigo, então acho que se calhar alguma coisa está errada comigo, porque eu, para conseguir ter um orgasmo na penetração, só fazendo o estímulo com a mão, parece que eu não estou a ser suficiente, e então tenho que ir completar ou complementar o ato sexual com uma massagem no clitóris, ou em alguns casos também podemos achar que o nosso companheiro não é suficiente, porque durante o ato eu tenho que completar
com a massagem do clitóris. Não tem nada a ver com eu ser suficiente, não tem nada a ver com o homem ser ou não ser suficiente, ok? É como o nosso corpo funciona. E dizem-me assim: ai, ó Mariana, mas eu estive num casamento, 20 anos, e sempre tive prazer, entretanto separei-me, encontrei um namorado e agora nunca tenho. E eu disse, pois, mas então o que é que acontecia na tua relação anterior que não está a acontecer agora? E ela diz-me que, ou as mulheres dizem-me que, pois não sei, eu não consigo ter um orgasmo, não sei se é o tamanho do pênis, o que é que será? E porque no outro funcionava e agora não. Então é assim, claro que a anatomia do órgão sexual do homem, hum, a anatomia do homem faz diferença, assim como faz diferença o estado do assoalho pélvico da mulher. Há muita gente que questiona, os homens acham que o tamanho do pênis é importante. Para dar prazer à mulher não é tanto o tamanho, se calhar a grossura pode fazer mais interferência no caso de conseguir estimular a mulher no ponto G, que é por dentro da vagina, poder estimular a mulher, às vezes é mais fácil quando o pênis é mais grosso, ou então quando a mulher tem o assoalho pélvico trabalhado, que consegue contrair para abraçar o pênis e na fricção despoltar um orgasmo. Agora, muitas vezes, nas relações anteriores, o companheiro tinha um formato diferente, o seu órgão tinha um formato diferente, ou o companheiro estimulava a mulher no clitóris, e nesta nova relação este companheiro pode não estimular e a mulher também não faz nada porque nunca lá mexeu, porque aquilo tem dentes e ferra, se meterem a mão, o clitóris ferra e vocês vão entrar num filme de terror porque aquilo tem dentes por todo lado. Só que não. Então, o que é importante aqui reter, e é a mensagem principal que eu quero passar, é esta: é preciso haver autoconhecimento. Se eu nunca mexi no meu clitóris e não sei como é que gosto que seja tratado e mexido, eu não sei ensinar ao meu companheiro como é que ele deve mexer. Então, se ninguém mexe, pode nunca surgir o orgasmo na penetração, ok? Depois, o clitóris está ali precisamente para me dar prazer. Então, não se trata de eu ser anormal, porque não tenho orgasmos na penetração, ou ele ser um anormal e não conseguir me dar esse prazer. Portanto, não é nada disso que está em questão. Todas estas questões que eu falei, no fundo, são questões que são muito importantes a termos em consideração, que é precisamente para o nosso autoconhecimento, a partilha com o companheiro, o porquê das coisas serem assim. E aqui na partilha do companheiro também vou tocar aqui num tema muito interessante, que é: há homens que também tiveram companheiras que conseguiam ter orgasmos sem estimular o clitóris. E a atual companheira não consegue. E então eles pensam assim: ela é que não é muito normal, porque a outra, ou melhor, a atual consegue-se estimular o clitóris. E eles assim: bem, esta não é muito normal, porque a minha ex-namorada tinha 3 orgasmos e não precisava nada disso. Diz ele. Pensa ele, não é? Porque dizia ela que tinha muitos orgasmos, não é? 3 orgasmos. E ele acreditou que era possível. Às vezes há mulheres que têm orgasmos com facilidade, sim. Mas há mulheres que fingem o orgasmo, sim, também. Portanto, o facto de ter tido uma companheira que das duas uma, ou tinha facilidade em ter orgasmos até sem precisar de estimular o clitóris, ou porque os fingiu, ok? Não quer dizer que a atual companheira leva um rótulo também da normal. Mas se é assim que funciona, eles vão na onda. E lá está, também ninguém ensinou o homem a fazer sexo. Nós também, se não nos conhecemos, se não percebemos como é que queremos ser tocadas, como é que funciona no ato sexual, se há necessidade de estimular e por aí fora, e se não partilhamos isto com ele, não é? Fica complicado nós conseguirmos conciliar as coisas. E ele entender o nosso lado, nós conseguirmos fazer ali um jogo, uma dança na intimidade de forma a dar prazer aos dois. E ele não achar que a normal sou eu, ok? Então, depois, há aqui alguma coisa que podemos facilitar para a mulher ter prazer mais facilmente?
Podemos. Primeiro é tirar essa crença da cabeça que somos anormais porque temos que completar ou complementar o ato sexual. Não temos nada. Nós só estamos a fazer o estímulo no órgão que nos dá mais prazer, juntamente com a penetração do companheiro para conseguirmos ter prazer os dois. Portanto, não há aqui nada de anormal. É retirar isso da ideia. É perceber que o homem também necessita de saber essas informações para que não achar que nós é que também temos ali uma deficiência. Não, é assim que a mulher funciona. 80% das mulheres têm esta necessidade, ok? Não termos medo de explorar o nosso clitóris, porque ele é o órgão que nos vai dar prazer, ok? E para isso precisam ter tempo para fazer o vosso trabalho de casa, de autoconhecimento, de perceber como é que vocês funcionam. Podem fazer isto sozinhas, podem fazer isto a dois. Há outra coisa que também vos ajuda a ter orgasmos com mais facilidade, que é conseguirem adquirir um massajador do clitóris. Para não dizer vibrador, porque as pessoas, quando eu falo vibrador, associam que é uma coisa que é para penetrar e que tem não sei quantas cabeças e que não sei o quê, que aquilo já faz muita confusão, porque eu tenho um marido, tenho um companheiro, porque é que eu preciso de um vibrador se eu tenho a ele? Não tem nada a ver com isso, não se trata de substituir ninguém. Reparem, se eu para ter um orgasmo na penetração tenho que estimular o clitóris, tenho duas opções. Faço à mão ou faço à máquina. Zzz. É como na cozinha. Vocês na cozinha têm um robô de cozinha. E esse robô de cozinha, o que é que ele faz? Faz alguns pratos mais rápidos, faz com que eu experimente receitas novas porque é mais fácil fazer com o robô. Portanto, e aqui há alguns massajadores, vibradores, como vocês queiram chamar, que depois, noutro episódio, podemos falar mais aprofundadamente sobre isso. São vibradores pequeninos, que não são de penetração e que não são para substituir ninguém. Na prática, em vez de eu estar a fazer a massa para os rissóis à mão, eu coloco a massa num robô e ele faz uma massa muito mais rápido. Então, eu, em vez de estar a estimular o clitóris com a mão, eu pego num pequeno acessório que ocupa tanto como a minha mão, encosto no clitóris e aquilo faz o quê? Faz um estímulo constante e acaba por fazer com que a mulher consiga mais facilmente, mais rapidamente, ter um orgasmo durante a penetração. E eles normalmente são tão anatómicos e tão confortáveis e pequenos que não se dá pela presença deles na intimidade entre o homem e a mulher. Portanto, são as dicas que eu tenho para vos dar sobre os orgasmos femininos. Claro que há muito mais a falar sobre orgasmos, mas antes de falar de tudo, antes de falar dos acessórios, dos cremes que ajudam, de posições, sei lá, de tudo o que se possa falar, de outro tipo de orgasmos que é possível ter, antes de falar disso tudo, eu acho que temos que começar pela base. E a base é esta: é perceber, desmistificar isto tudo. Eu não sou anormal, a maioria das mulheres é assim, o corpo da mulher é assim que funciona, e com um companheiro pode estar mais fácil o orgasmo na penetração, com outro companheiro pode não ser tão fácil, porque os corpos não são iguais, os momentos da vida não são iguais, o desejo e o tesão não é igual, mas quer uma situação, quer outra, eu sei como é que o meu corpo funciona, eu sei como é que eu consigo ter prazer e vou partilhar isso com o meu companheiro para que possamos tirar o melhor partido da intimidade. Claro que não me posso esquecer das mulheres que não têm neste momento companheiro. E parece que só podem ter orgasmos quando estamos em relações, que é completamente errado. Portanto, o sexo é uma necessidade básica, como a respirar, comer, beber. Só que se eu deixar de beber, eu morro. Se eu deixar de comer mais dia, menos dia, eu morro. Se eu deixar de respirar, também vou morrer. Se eu deixar de fazer sexo, eu não morro. Mas, no entanto, ele está na pirâmide Maslow, acho que não me falha o nome, ele está na base como uma necessidade
na base da pirâmide, ele está como necessidade básica. Então, quer dizer que o ato sexual, o praticar sexo, o libertar, porque no fundo o orgasmo acaba por libertar uma série de hormonas, endorfinas no nosso corpo, não é? E aliás, agora lembro-me até de uma coisa muito curiosa, que às vezes nas empresas, quando temos alguém mal disposta, que trabalha, que tem assim um feitio mais difícil, nós fazemos sempre, as pessoas fazem sempre assim um comentário de género, ela está a precisar de alguma coisa, não é? Pronto. E então acaba, porque é isso até, no fundo, o ato sexual, não é? O orgasmo ajuda a libertar o bom humor, aliviar o stress, há uma série de hormonas que são libertadas de sensação de bem-estar durante o ato sexual. E por isso, para as mulheres que estão sozinhas, era aí que eu estava a falar, ou seja, esta ideia de que quando só tenho sexo, quando estou com um companheiro, quando estou com um companheiro não tenho, é uma ideia errada. Porque se é uma necessidade básica e o meu corpo não está a desfrutar disto, portanto, não está a funcionar ou não tenho momentos de prazer, de libertação, quer dizer que eu estou a reprimir algo. E provavelmente isso vai interferir no meu bem-estar emocional, na minha saúde. Portanto, mulheres sozinhas têm sempre solução, que é também conhecerem o vosso corpo, desfrutarem do vosso corpo, que depois também podem utilizar acessórios que vos facilitam também nesta sexualidade convosco próprias. Por isso, vamos ter muitos mais episódios. A sexualidade é um tema que me acompanha sempre, ou seja, nas palestras eu falo sempre de sexo, mais ou menos, mais a brincar, mais a sério. Nos workshops que eu realizei era o tema principal e é inevitável. No meu retiro também vamos falar de sexualidade, que é interessante para mulheres que decidam ir sozinhas e será igualmente enriquecedor para quem quiser ir em casal. Portanto, fica aqui a dica, vejam mais informações sobre o retiro que estou a organizar para março, onde nós vamos falar do autoconhecimento, e o autoconhecimento também é falar sobre relações, também é falar de amor próprio, também é falar de sexo, também é falar de prazer. Por isso, vão procurar as informações, qualquer dúvida, mandem mensagem e eu estou aqui sempre disponível para vos responder a qualquer questão. Espero que tenham gostado, mas não se esqueçam, estamos só no início.